Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Agora é lei. Operadoras estão obrigadas a informar ao titular dos cartões de crédito e débito as transações realizadas. Trata-se de uma lei de defesa do consumidor, uma lei importante que vai evitar muitos prejuízos futuros em caso de fraude. Dia D de vacinação contra o sarampo acontece nesse sábado. E a Viradouro, vice-campeã do ano passado, promete empolgar novamente com uma homenagem às ganhadeiras de Itapuã. A gente está preparado para lutarmos por esse campeonato, sim, mas nosso intuito maior é fazer um grande carnaval. Não saia daí, a gente volta já. Veja no próximo Rio TV Debate, a crise da água no Rio de Janeiro. Os nossos convidados são o vereador Renato Cinco, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal do Rio, a consultora de Gestão Ambiental e Saneamento, Heloísa Torres, a pesquisadora da Fiocruz, Adriana Sotero Martins, e o diretor do Comitê do Guandu, Nelson Reis. É segunda-feira, às 14h. Eu te espero aqui no Rio TV Debate. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando de uma lei sancionada este mês pelo prefeito Marcelo Crivella. As operadoras de cartões de crédito estão obrigadas a comunicar o titular do cartão sobre cada transação realizada. O projeto é do vereador Carlos Eduardo, que gravou um vídeo com explicações da lei. Foi sancionada mais uma lei de minha autoria que obriga as operadoras de cartão de crédito a comunicar o usuário sempre que o seu cartão de crédito for utilizado, através de SMS ou qualquer outro aplicativo. Caso essa utilização seja indevida, o consumidor terá tempo hábil para cancelar o seu cartão, evitando assim um prejuízo maior. Vamos cobrar porque trata-se de uma lei de defesa do consumidor, uma lei importante que vai evitar muitos prejuízos futuros em caso de fraude. E acontece nesse sábado mais um dia D da campanha de vacinação contra o sarampo. A meta da Secretaria de Saúde do Rio é imunizar 3 milhões de pessoas nos 92 municípios do estado até o fim da campanha, no dia 13 de março. O alvo é a população de 6 meses a 49 anos de idade. A médica do Departamento de Saúde do Tribunal de Justiça, Lília Schneider, procurou um posto para se vacinar depois de ter tido contato com uma pessoa contaminada com o vírus do sarampo. Tive uma exposição a um caso de sarampo, eu atendi. E não pude comprovar a minha vacinação. Fui procurar minha caderneta de vacinação e não encontrei. Então, eu sou um caso de profilaxia pós-exposição. Até 72 horas depois, do contato, você ainda tem chance de se proteger. E vou ter que fazer uma segunda vacinação em um mês. Para a superintendente de Vigilância em Saúde do município, o dia D de vacinação contra o sarampo é uma excelente oportunidade para quem ainda não se vacinou contra a doença. Ela lembra que 32 mil pessoas já foram imunizadas, mas que a meta é chegar a 45 mil. Precisamos que todos compareçam, levando a caderneta, carteirinha, qualquer comprovante de vacinação, mas se não tiver, não tem problema, se tiver perdido, esquecido, não sabe onde está, não sabe se tem, compareça assim mesmo. Além das 232 unidades, teremos 96 postos de vacinação espalhados pela cidade, fora das extramuros, onde lugares de alta circulação de pessoas, na orla, estações de metrô, de BRT, supermercados, igrejas, praças. Então, contamos com o apoio da população. Nossa meta é chegar a 45 mil vacinados só esse ano. O público-alvo nesse dia serão os jovens e adultos de 15 a 49 anos. Adultos, jovens e adolescentes compareçam às unidades. É, no momento, uma faixa etária que está sendo acometida pelo sarampo, é uma faixa etária que não está protegida, que circula muito e que tem que se proteger. Referência no ensino público e pesquisas no estado, a UERJ completa em 2020 70 anos.
Uma exposição no Centro Cultural Paço Imperial revela curiosidades e informações sobre acontecimentos no campus da universidade e reúne obras de artistas que fizeram parte da história da UERJ. A mostra fica em cartaz até o dia 16 de fevereiro. 70 anos pelo olhar de alunos e professores. A exposição, que comemora as 7 décadas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi construída a partir de obras de quem respira a UERJ, além de 5 artistas convidados. Ela está distribuída por 4 salas do Paço Imperial, no centro do Rio, e foi inspirada num livro lançado em 4 de dezembro do ano passado, exatamente um ano antes do aniversário. O nome Esquele 70 faz referência à favela do Esqueleto, removida do terreno no bairro do Maracanã, onde foi construído o maior campus da universidade. A universidade foi criada em 1950, a partir da incorporação de 4 faculdades que estavam em locais diversos da cidade do Rio de Janeiro. E ela foi unificada ali no Maracanã, todas as faculdades e todos os institutos, os novos institutos foram criados, foram ali para o Maracanã, nesse local onde era a favela do Esqueleto, e a partir dali foi construída entre 1965 e 1975 o prédio, que é o prédio hoje principal da universidade, que é o campus central da universidade, que é onde fica a reitoria, que é onde fica a maior parte das faculdades dessa universidade. Ao longo do tempo, a UERJ foi ganhando braços e se espalhando pelo estado. Hoje, a universidade está em outros 13 pontos da capital, Baixada Fluminense e regiões serrana e metropolitana. De forma interativa, os visitantes podem conhecer cada um deles. Você aperta aqui, apertando vai aparecer um pedaço do mapa do estado do Rio de Janeiro com os vários campi da universidade hoje. Então, nós temos o campi de São Gonçalo, por exemplo. Fica do outro lado da Baía de Guanabara, em relação ao Rio de Janeiro. Então, você tem rapidamente dizendo, bom, foi criado em 1971, fala um pouco como é que foi criado, e você tem algumas imagens características da universidade hoje. Aqui nesta sala está representado tudo o que está no entorno do principal campus da universidade, o campus Negrão de Lima, no Maracanã. De um lado, o bairro de Vila Isabel, do outro, as estações do metrô e do trem. E aqui atrás de mim, o seu vizinho mais ilustre, o estádio do Maracanã, que foi desconstruído nesta obra de arte, acompanhada pelos cartões vermelho e amarelo. É claro que para fazer uma exposição de arte, a gente muitas vezes vai buscar essas relações culturais. Então aqui a gente procura refletir com relação ao campus Maracanã sobre os modos como esses 2 bairros, né, lidam com as suas vizinhanças. E a UERJ, então, vai se caracterizar como a proximidade imediata do próprio estádio do Maracanã. A gente tem trabalhos aqui sobre isso, e o Morro da Mangueira. O morro, que fica do outro lado das estações de trem e do metrô, mas pode ser visto da universidade, está representado por estas fotos feitas a partir de um trabalho do artista plástico carioca Hélio Oiticica, que morreu em 1980. Aqui a gente tem um trabalho do professor Andrés Valentim, que acompanhou o Hélio Oiticica nas suas incursões no Morro da Mangueira. Hélio Oiticica revoluciona a arte brasileira pensando roupas que ele chamava de parangolé. Os parangolés eram como fantasias, assim como o carnaval também se utilizava. A exposição mostra ainda como projetos da UERJ geraram impactos diretos na sociedade. Entre eles, a política de reserva de vagas, em que a universidade foi pioneira no Brasil. Você tem muitos projetos de produção científica, os projetos de extensão na universidade hoje são um destaque. Nós chegamos à marca de 1.000 projetos, mais de 1.000 projetos de extensão no último ano, em 2019. Então, essa produção ela chega à sociedade, né, em pesquisas como vacinas, enfim, conscientização de vários níveis. E, ao mesmo tempo, a gente reflete os modos
de resistir junto a isso. A exposição vai até o dia 16 de fevereiro. Na última parte, 2 quadros usados nas salas de aula e camisas que deixam um recado para o futuro. Tenha sorte e seja forte, como a UERJ foi nestes 70 anos. E você vai ver no próximo bloco os preparativos da Viradouro para o Carnaval 2020. A escola vai contar a história das ganhadeiras de Itapuã. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Há 68 anos era inaugurado o Aeroporto do Galeão. Maior porta de entrada dos turistas na cidade, o terminal passou por várias ampliações. Atualmente, ele está privatizado e no ano passado registrou a circulação de 13 milhões de pessoas entre embarque e desembarque. O aniversário do Aeroporto do Galeão é comemorado nesse sábado. Márcia está indo para Brasília, acompanhada do filho, para visitar o marido que está no Distrito Federal a trabalho. Mas a moradora da Ilha do Governador costuma passear pelo Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, até mesmo quando não vai viajar. Moro a 5 minutos do aeroporto. Então, isso também facilita bastante, né? A nossa vinda aqui. Às vezes venho até passear. Gosto de estar no aeroporto, adoro essa atmosfera de aeroporto. Situado no bairro do Galeão, na zona norte da cidade, a região ganhou esse nome devido a um estaleiro que, no século XVII, construiu o maior navio existente na época, o Galeão Padre Eterno. A vocação para polo de logística e transportes da área é inegável. A história da aviação no Brasil está muito associada à Primeira Guerra Mundial, 1916, quando a escola de aviação é fundada e é passada para cá em 1924. Então, a partir de 1924, eram hidroaviões, precisavam de uma saída pelo mar, então se cria um galeão, um galpão onde, inclusive, começa a se produzir peças de avião no contexto entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. Guerra essa que o Brasil participou, inclusive, com a criação da Força Aérea Brasileira, em 43, e a partir daí a história do aeroporto vai ganhando mais dimensão, pela necessidade de modernidade, sobretudo no contexto do governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. Ele amplia, faz obras em 52 e inaugura a seção de voos domésticos aqui do aeroporto. O terminal de aviação começou a operar comercialmente em 1º de fevereiro de 1952. Para voos internacionais, foi no final da década de 70, como o terceiro mais moderno do mundo. Na reforma de 1992, a intenção era tornar o Galeão o maior aeroporto da América Latina. E especialmente em 1977, ele acaba se tornando um aeroporto internacional, e tendo toda uma preparação para conseguir atingir mais de 5 mil passageiros. E essa história não para por aí, porque a ideia era continuar crescendo, conforme a demanda internacional aumenta também. Na década de 90 se percebe a necessidade de ampliar novamente o terminal, com a abertura de um novo terminal. E é justamente nesse contexto que a gente começa a ter a associação do Galeão com o nome de Antônio Carlos Jobim. Numa tentativa do governo federal de atrair capital nacional e estrangeiro para modernizar o equipamento e beneficiar a economia do Rio e do país, o aeroporto foi leiloado em 2013. Arrematado por 19 bilhões de reais por um período de concessão de 25 anos à iniciativa privada, a promessa era de que o Galeão, depois dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, tivesse uma capacidade para atender 30 milhões de passageiros por ano, o que não aconteceu até agora. Com o Terminal 1 desativado, foram 13 milhões e meio de pessoas embarcando e desembarcando por aqui em 2019. Para Débora, que teve seu primeiro emprego no aeroporto, é urgente que o local seja expandido. O Terminal 1 só era realmente muito afogado. Quando o Terminal 2 vieram também os edifícios, garagem, outras partes da infraestrutura, melhorou muito para o público em geral. Só que ele é um projeto que tem 4 partes, então isso precisa avançar. O Rio de Janeiro
do Brasil. Rio de Janeiro e São Paulo é o eixo mais importante. Inclusive, a ponte aérea do Santos Dumont é a mais rentável do Brasil. E isso você tem que expandir. Se você quer expandir o Brasil para o mundo e tudo mais, você tem que ter essa infraestrutura aeroportuária. Não tem como. Vice-colocado no Carnaval de 2019, a apenas 3/10 da Mangueira. A Viradouro é só otimismo para o desfile deste ano. A Vermelho e Branco de Niterói vai contar na passarela do samba a história das ganhadeiras de Itapuã, um dos símbolos culturais da Bahia. É a Viradouro de alma lavada. Uma das representantes de uma tradição que já se encaminha para 3 séculos, as ganhadeiras do Abaeté. Mulheres negras escravas que lavavam roupa à beira da famosa Lagoa de Salvador e recebiam por isso. O trabalho era feito cantando e a tradição foi passando de geração em geração. Há 16 anos, as descendentes formaram um grupo que relembra aqueles momentos. E a Viradouro volta no tempo para mostrar essa tradição com o enredo Viradouro de alma lavada. Essas mulheres, elas tinham uma meta a cumprir. Elas eram escolhidas pelos senhores para sair às ruas fazendo venda de produtos extraídos da natureza, quitutes que elas faziam, pesca, lavagem de roupa, para assim elas conseguirem o pecúlio familiar, conseguirem juntar os recursos para poderem alforriar as suas parceiras, os seus familiares e conseguirem a tão sonhada liberdade. O bairro de Itapuã, em Salvador, será parte do cenário desta história. A Viradouro quer mostrar como as ganhadeiras tomaram as ruas do bairro. A gente fez um resgate histórico de como essas ganhadeiras criavam um intercâmbio entre esses grupos e que se dá até hoje, né? É o Rancho das Flores, o Terno de Reis, que é a primeira folia de reis lá de Itapuã. E aí depois a gente fala do afoxé, que é um ritmo que permeou as ruas do bairro durante o carnaval de verão de Itapuã. Muitas pessoas não sabem, mas a primeira forma de produção das conhecidas hoje fitas do Bonfim foram produzidas pelas ganhadeiras de Itapuã, que eram as fitas em devoção a Nossa Senhora da Conceição, lá em Itapuã. E depois ficou famoso, né, em Salvador, como as fitas do Bonfim. Apesar da dificuldade de captação de patrocínio no Carnaval Carioca, a Viradouro já tinha aprontado 85% do seu barracão no meio do mês de janeiro. Foi fundamental para isso a ajuda da Prefeitura de Niterói, que doou R$2,5 milhões para a escola. O nosso intuito maior e da presidência da escola é fazer um carnaval memorável, independente de sermos campeões ou não, porque o campeonato vem através do desfile, né? De qualificar o desfile da melhor maneira possível, mas a gente está preparado para lutarmos por esse campeonato, sim. Mas nosso intuito maior é fazer um grande carnaval. E antes de terminar esta edição, eu tenho um convite para você. A Rio TV Câmara realiza na segunda-feira um bate-papo sobre os blocos de rua do Rio de Janeiro. Como estão os preparativos para os desfiles dos blocos carnavalescos em 2020? A polêmica sobre o horário dos desfiles. E os megablocos vão desfilar entre grades no centro da cidade? Tudo isso você vai saber no bate-papo apresentado pelo jornalista Sérgio Costa. Os convidados são Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, Cláudio Pinheiro, presidente da Banda de Ipanema,
Marcelo Xingu, diretor da Abazon, a Associação de Blocos Carnavalescos e Bandas da Zona Norte. Você não pode perder. É nessa segunda-feira, às 4h, ao vivo, aqui na Rio TV Câmara. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.